Tem vários motivos que levam pra infidelidade. Não dá pra gente falar assim, porque o sexo estava ruim. Então, assim, às vezes a relação sexual, a relação amorosa já estava ruim, pode ser. Mas tem inúmeros motivos. Às vezes a infidelidade é um motivo da pessoa se sentir algo do passado, do histórico, da vida, que nunca teve, que foi repreendido. N motivos que podem levar para além só do desejo. Então, assim, ali é um espaço que às vezes... Então, assim, cada caso é um caso. Só que tem uma questão que a gente tem que pensar que é a responsabilidade afetiva. A gente está numa relação monogâmica, pensando nesse cenário. E assim, porque eu quis tomar esse assunto é porque numa relação não monogâmica também existe a infidelidade. Então tem problema também. Eu sei que eu percebi, o ser humano só inventa moda, às vezes. É o único que gera lixo, cara. Então, assim, na monogamia existe a infidelidade. Existe uma questão, os motivos, ok, cada caso é um caso. Da mesma forma que na não monogamia, cada caso é um caso. Só que, se a gente for ver em ambos os cenários, tem uma falta de responsabilidade afetiva que é bancar o seu próprio desejo para outra pessoa. Que é expor o que eu desejo. Então, assim, eu estou desejando outra pessoa. Eu quero realizar isso. Se eu quero realizar isso, eu tenho que compartilhar com a minha parceria. Porque é um desejo. É igual um desejo. Quero viajar. Vamos viajar? É um desejo? Aí vai do outro. Fala, não quero. Não tem grana, não vai dar. Só que antes de eu compartilhar esse meu desejo, eu fui pensar se eu tinha grana, se eu conseguia, se a gente conseguia, se eu tinha tempo, se eu ia conseguir tirar férias. Então, aí eu fui lá e propus. É a mesma coisa, se a gente for pensar. Só que é muito mais difícil. Porque aí a gente tá entrando num jogo que aí se a gente vai abrir, se não vai, se vai ficar só no plano da fantasia. Isso no caso que a pessoa quer realizar esse desejo. Porque até então, se você faz essa autorreflexão, você fica no plano da fantasia, a pessoa nem precisa saber e você também não realiza e vive a vida. Pronto. Foi só um só desejo. Foi um devaneio, desejou, masturbou, viveu ali no sexo, imaginou um sexo ali, ok, sonhou, às vezes acontece, e acabou. E vida que segue. Agora, e aí, independente se eu vivo com a pessoa, tá no trabalho, num ambiente frequente, aí é minha escolha. Eu tenho que lidar com o meu desejo e sair ali pra não... Ou não, eu quero realizar. E aí, eu bancar isso na relação e falar, eu tenho uma pessoa que eu desejo, eu quero realizar, eu não sei, vamos pensar se a gente abre ou não, ou se a gente vive isso na fantasia, na hora do sexo, a gente põe essa pessoa no sexo como um trisal, mas só na fantasia, como se essa pessoa tivesse no cenário, mas a gente só fantasia e conversa, mas não coloca. Então, assim, conversar e dialogar, trabalhar isso em terapia e pensar tudo isso é um rearranjo que demanda dor, que envolve sofrimento. E que é muito mais fácil eu pegar lá e fazer tudo escondido e criar várias ferramentas, aplicativos, formas de esconder, contas, que ninguém vai saber. E aí tem a dificuldade de também sair, que muitas das pessoas não conseguem sair. Porque às vezes é só um caso pontual e às vezes é aquele caso que a pessoa constrói uma vida, às vezes até